Capítulo 98. Malefacorum dirigiu-se ao templo o mais rápido que sua carruagem e suas pernas permitiam. O grande templo das estrelas era incomum entre os edifícios de Pazen. Em vez de quadrado, era amplo e redondo, situado no ponto mais alto da cidade. Era mais do que um local de culto, os níveis mais baixos abrigavam o local de oração, mas os níveis superiores continham algo mais. O teto era um vidro grosso e curvo que focalizava o céu. Acima dele, havia outro andar, com um teto da mesma curvatura que focalizava ainda mais as estrelas, e assim era, até o topo da grande cúpula. Os adoradores lá dentro estariam deitados de costas naquela noite, olhando para as estrelas que, para eles, pareciam muito, muito mais próximas do que os sacerdotes observadores das estrelas enviados pelo céu sabiam que estavam. Malefacorum deu uma risada levemente cínica. Camponeses típicos e até mesmo alguns nobres acreditavam que era magia que aproximava as estrelas. A realidade era simplesmente o trabalho de seus cristais, com um pequeno encantamento que se somava ao outro. A beleza dos céus, no entanto, aumentou muito sua fé. Ele desmontou da carruagem e seguiu em direção ao edifício redondo de pedra. As portas mal eram visíveis, sendo feitas de pedra e sem maçanetas, só podiam ser abertas facilmente por dentro, a menos que alguém usasse magia. Malefacorum aproximou-se da porta e puxou uma pequena corda que pendia do lado de fora. O leve tilintar de um sino mal alcançava seus ouvidos, e um momento depois as portas do templo se abriram. Elas gemiam como um idoso adormecido e moribundo, e ele passou por elas. Imediatamente, desviou-se para a direita, para uma escada que levava aos escritórios externos que circundavam o templo, e encontrou a sala de reuniões que desejava. Sua mão envelhecida estendeu-se e puxou uma corda de seda vermelha, ao redor dos muitos escritórios onde o enviado do céu trabalhava. Os sacerdotes mais graduados dos observadores estelares ouviriam e se juntariam a ele em breve. Ele tomou seu lugar ao redor de uma mesa circular, e um por um, os 30 se juntaram a ele. Eles estavam vestidos como ele e caminhavam como ele, lenta e deliberadamente, vestidos com o traje branco dos questionadores. Não havia pressa. Sentaram-se em cadeiras largas o suficiente para acomodar seus corpos robustos e roupas ainda mais grossas, e quando todos estavam prontos, Malefacorum falou: "Fui à casa de Aivenor para tratar da questão da heresia, não foi nada bem." Ele não lhes deu tempo para perguntar, falando monotonamente até sua conclusão. "Agora que sabemos que ela pretende ficar, temos duas opções: trazê-la para o rebanho, ou agir contra ela se recusar. É claro que, com sua incursão no império dos homens-fera dos Tlaumo, talvez não precisemos fazer nada." Ele deu de ombros. Ainda assim, seus escravos parecem confiantes em seu retorno. "Estranho", respondeu uma voz rouca. "Não é inédito que escravos confiem nas habilidades de seus senhores, mas, pelo que você diz, o risco de heresia lá é muito alto. Escravos que fazem qualquer coisa além de aceitar seus destinos são perigosos para a ordem que nutrimos há séculos. Mesmo que ela não se converta, precisa entender como e por que as coisas funcionam como funcionam aqui. O que você propõe fazer com ela, Malefacorum? A reputação dela é de alguém direto. Então, eu digo que façamos isso. Vamos abordá-la de uma forma que ela entenda, de uma forma que ela respeite, convidá-la para o templo, deixá-la contemplar as estrelas que nos guiaram e deixar que falemos com ela honestamente. Às vezes, a maneira de vencer o jogo é não jogar, acredito, com base no que a ex-Lady Kaiji disse sobre seu temperamento, que qualquer outra coisa será vista como uma ameaça ou um insulto, e não estamos preparados para a perturbação que ela criaria como resultado de qualquer um dos dois. A discussão continuou por algum tempo, com Malefacorum sendo bombardeado com perguntas sobre os pequenos detalhes, comportamentos e observações, grandes e pequenas, ao longo do caminho. Continuou até que o silêncio retornou. Então ele cruzou as mãos. "Vamos votar, sombra, guerra ou aperto de mão? Como abordamos a duquesa?" Em seguida, estendeu a mão por baixo da mesa e tirou um pequeno pote de barro e um pedaço de papel com as opções de voto. Rasgou o seu e o jogou lá dentro. O papel caiu de seus dedos com um leve movimento e pousou no fundo. Passou então para a esquerda e esperou que a decisão voltasse para ele, para a contagem. Quando a carta foi escrita, Nua foi conduzida a uma casa de campo,
que tinha algumas camas, uma mesa da mesma madeira bruta cortada e os longos bancos de madeira de meia tora que pareciam populares na região. Havia alguns utensílios básicos de cozinha e uma pequena cesta de alimentos doados. O que faltava era Sobela. Quando Nua se viu sozinha, falou com seu acompanhante. Onde está minha protegida? Nua calmamente colocou a mão no cabo da lâmina e olhou para o jovem, que a guiava até a pequena casa, com intenção mortal. Ele deu um sorriso nervoso e bateu na orelha esquerda com o dedo indicador. Nua mexeu um pouco a orelha e ouviu os gritos de uma voz familiar em meio ao êxtase sexual. Ela se aproveitou da hospitalidade de alguns dos nossos residentes mais vigorosos. Claro que você é bem-vinda para se juntar a ela se quiser. Ela disse que você era bem-vinda. Ele parou de falar quando Nua esfregou a têmpora. Pazenianos, juro pelos deuses em que eu acreditava, e pelo que acredito agora, que nunca vou me acostumar com seus hábitos. Se ela tivesse usado um tom diferente, poderia ter sido interpretado como um insulto, mas sua exasperação estava claramente repleta de um certo divertimento. Obrigada, jovem, mas acho que vou recusar a oferta. Pazem é um lugar vigoroso. Mas meu próprio povo não é tão liberal com essas coisas. Como desejar, minha senhora. Ele inclinou a cabeça educadamente e se afastou da entrada. Disse Nua, virando-se para encará-lo novamente enquanto se dirigia para a cama. Por favor, peça para ela se lavar antes de voltar. Eu tenho um nariz sensível. Nua bateu no nariz algumas vezes com o dedo indicador, e o jovem caiu na gargalhada. Eu vou passar isso adiante quando chegar a hora, minha senhora. Ele curvou-se mais uma vez, fechou a porta e deixou Nua sozinha. É por isso que não posso ter Pazem como minha capital. Deus sabe que provavelmente começariam a exigir orgias reais ou algo assim. Pervertidos, de aldeão a visconde e consorte. Nua revirou os olhos, despiu-se e jogou-se no colchão. Para sua surpresa, era mais do que simples palha. Para acompanhantes, certo, eles devem hospedá-los com frequência. É uma coisa pequena, mas é o que eles podem fazer. Aquele pequeno conforto extra para aqueles que vão morrer. Nua olhou para a escuridão da noite e para o simples telhado de palha sobre sua cabeça. Ela bocejou quando o longo período com pouco ou nenhum sono finalmente começou a cobrar seu preço. O bocejo se estendeu interminavelmente, ou assim parecia, e quando desapareceu e seus olhos começaram a se fechar, ela murmurou: eles podem ser pervertidos, mas também são boas pessoas. Ela então bocejou mais uma vez e adormeceu. Nua ouviu a porta Renderal se abrir, mas não abriu os olhos, nem alterou o ritmo da respiração, embora sentisse cheiro de álcool na entrada e o som de passos lhe dissesse que se tratava de uma única pessoa, leve. Os passos não levavam imediatamente a outra cama. Em vez disso, ela ouviu Sobela parar a poucos metros dos pés da cama. Nua continuou respirando baixinho enquanto a mulher embriagada permanecia ali, a poucos passos dos pés de Nua. Uma senhora de milhares, riquezas, e você dorme aí pronta para se arriscar para me levar em segurança ao meu descanso final, e me vingar por isso também, mas você se recusa a compartilhar a felicidade comigo? Que gente estranha vocês, ocidentais. Ela soluçou brevemente, depois cambaleou até outra cama próxima e imediatamente começou a roncar nela. Nua acordou antes do sol e deixou sua protegida dormir um pouco mais, deixando a pequena casa para cuidar dos odres de água, preparar seus suprimentos, garantir que o cavalo fosse alimentado mais uma vez e pedir uma refeição cozida à esposa do chefe para começar o dia. Minha cabeça dói, foi o que Sobela disse quando Nua finalmente foi sacudir sua companheira para acordá-la. E você cheira a taverna, e não a uma taverna cara, disse Nua num tom seco, com um sorriso irônico no rosto. Você, pelo visto, se divertiu muito ontem à noite. Sobela se espreguiçou languidamente, com um sorriso sensual e satisfeito no rosto, os braços estendidos acima da cabeça, até os dedos dos pés, e assentiu lentamente, satisfeita. Sim, os jovens, e as jovens desta aldeia têm muita prática em tornar o último dia em nossas terras um dia agradável. Eles têm muita resistência e são muito, muito entusiasmados. Vou acreditar em você. Respondeu Nua e estendeu uma tigela com um biscoito, alguns ovos e pedaços de salsicha. Sobela devorou tudo com gratidão, dizendo ao mesmo tempo: e quanto à taverna barata, bem, é uma vila,
não se pode esperar as melhores coisas daqui, uma garota tem que se virar, sabe? Ela piscou um olho vermelho e sólido, brincando, e então, como se a certeza de tudo o que estava por vir a atingisse novamente, sua felicidade e satisfação evaporaram como uma poça rasa em um dia quente de verão. É melhor irmos, mesmo depois de cruzarmos a fronteira, é uma viagem longa e, pelo que sei, temos uma data prevista de chegada. Noah tentou manter a voz profissional e calma diante do tremor repentino e do estado mental de paralisação de sua companheira. A tigela na mão de Sobela tremeu enquanto seus dedos tremiam e o medo começou a substituir o conforto das horas anteriores. Noah a pegou e a colocou de lado. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Sobela estremeceu e encolheu as pernas em direção ao peito. Ontem à noite, foi tão bom, eu não quero deixar este mundo. Por que isso teve que acontecer? Por quê? Por quê? Por que temos que viver neste tipo de inferno amaldiçoado? Por que as estrelas decidiram esse destino para mim? Por que Rajin não, sei lá, algo, qualquer coisa? Noah se lembrou dos lamentos dos escravos e do ódio dos humanos que viam seu povo sendo sacrificado para obter carne em tempos de fome, e o rosto de Sobela era um espelho desse desespero. Por mais que tentasse, por mais que se esforçasse, Noah não conseguia pensar em nada reconfortante para dizer. Então ela não o fez, estendeu a mão e agarrou a de Sobela com firmeza. Não tenho ideia. Queria saber, mas não sei. Tudo o que sei é que se eu não te levar até lá, tudo que você ama vai morrer, e você também. Não havia concessões na voz de Noah, e quando ela puxou, Sobela, muito mais fraca, não teve escolha a não ser jogar as pernas para baixo para se levantar e evitar cair da cama. Este foi o primeiro dos dois motivos pelos quais eu queria que você fosse comigo, porque você fará o seu trabalho, sem nenhuma piedade de mim, que é o que deveria acontecer. Eu não sou covarde, eu acho, mas... A voz de Sobela embargou. Ela se aproximou de Noah e segurou os braços da elfa assassina da floresta com um pouco mais de força. Mas minha coragem está se esgotando. Não sei se consigo fazer isso. Não me deixe desistir, mesmo que você tenha que me nocautear, me amarrar e me arrastar. Me ajude, por favor. Noah. Noah balançou a cabeça e abraçou a mulher suavemente. Sobela, você está errada. Não sou impiedosa. Não sou um monstro que não sinta nada por você ou por aqueles que você deixa para trás. Farei isso porque precisa ser feito, mas agirei independentemente da piedade. Compartilhe minha força enquanto precisar, e eu a carregarei até sua vingança. Noah beijou a testa roxa escura da elfa demoníaca menor. Não havia nada de romântico nisso, nada de desejo, mas ela sentiu o anseio da mulher por toque e correspondeu a ele. Agora venha, pegue meu braço e vamos montar no cavalo. Posso cavalgar devagar por um tempo. O sol está nascendo, então estamos à frente de onde precisamos estar, pelo menos por hoje. Sobela fez o que Noah disse e deixou que o braço dela a apoiasse. Saíram da espécie de casa de hóspedes da aldeia, para onde Noah esperava seu cavalo. A terra estalava sob seus pés e a brisa leve acariciava seus cabelos como se os encorajasse a seguir o único caminho possível. O sol nascente banhava o mundo que conheciam com um leve tom avermelhado no horizonte distante, e, sozinhas, exceto pelo cavalo e pelo chiurear dos pássaros, montaram e começaram a cavalgar. Elas saíram trotando no cavalo, em direção à fronteira oeste e ao primeiro posto de controle. Os braços de Sobela estavam firmemente envoltos em sua guardiã. Noah não fez objeção quando elas se afastaram, nada disso parecia interesse, mas como reconforto, Noah pensou, então decidiu responder o que não lhe foi perguntado. Vai ficar tudo bem, pelo menos até onde for possível, Noah disse com uma voz calma e serena. Não vou deixar que nada de mal aconteça a você. Eu sei que eles gostam de provocação que justifique alguma invasão ou expedição. Fazer você dançar em ovos diplomáticos é um jogo antigo, um jogo muito antigo que predadores em todos os lugares gostam de jogar. Os homens-fera são um problema tão a oeste? Perguntou Sobela com uma espécie de empatia triste, apenas para se surpreender quando Noah deu uma risada alta e meio amargurada. Por Deus, não, a última invasão de homens-fera a oeste foi completamente aniquilada. Meu Deus, há quase 20 anos, o reino dos homens-fera de lá se submeteu à fé da Salvadora Sombria há cerca de 14 anos, mais ou menos, e eles são bastante devotos sob o rei Ragnar. Sua Salvadora Sombria fez isso? Perguntou Sobela,
com admiração em cada palavra. Não, até onde eu sei, ela não estava envolvida, foi antes de sua ascensão, foi o nosso próprio Deus, agindo a mando de uma nação vizinha. Mas não sei muito sobre o que aconteceu naquela parte do mundo, eu morava longe na época. Nua deu de ombros, mas o interesse de Sobela não desapareceu. Então, realmente há esperança para o meu povo? Que haja um fim para os nossos pesadelos. Você não estava só nos contando histórias? Perguntou Sobela, provocando, para sua surpresa, outra risada de sua guardiã. Sobela, algum de vocês já perguntou ao príncipe Sado quais eram seus planos? A longo prazo? Perguntou Nua com um tom curioso. Na verdade, não, todos sabiam que Sado era um sonhador. Você precisa entender que a maioria dos príncipes cresceu junto de uma forma ou de outra, seus pais ou avós apresentaram seus filhos uns aos outros, não apenas das grandes cidades, mas também das pequenas. Segundo o príncipe Rajen, Sado sempre foi um grande sonhador e um grande guerreiro, ele era movido mais por ideais do que por deveres. Então, quando ele começou com toda aquela conversa maluca, Sobela ficou em silêncio. Nua sorriu enquanto as pistas começavam a se encaixar. Você não se perguntou por que eu conseguia ler a sua língua quando cheguei aqui? Como eu sabia quem vocês eram antes de nos conhecermos? Como eu sabia algo tão obscuro quanto o nome do seu músico mais famoso e como me orientar pela cidade? Como me adaptei tão bem a tantos dos seus costumes? A história de Sado, comentou o príncipe Rajen, a história de um estudioso que viajou para o oeste. Ele estava tentando rastrear o homem, mas, pelo que ouvi, ele havia se mudado da cidade. A voz de Sobela começou a tremer enquanto uma compreensão se misturava à outra. Nua assentiu bruscamente. Certo, ele foi meu professor, contratado com muito dinheiro. Ficou comigo por anos e ainda deixou escapar algumas coisas. Admito que estou um pouco irritada com isso, mas não tem jeito. Enfim, sim, ele veio a meu pedido e foi embora quando terminou. Minha escrava me falou de seus planos de se aproximar do meu Deus, talvez através do demônio do oeste, e convocar uma aliança comum, admito. A voz de Nua soou um tanto relutante em sua admiração, e ela assentiu quase sem pensar. É ousado, adequado, para um homem como Sado. Será que, se todos vocês tivessem feito o que ele queria, ele teria tido sucesso? Sobela não respondeu diretamente, em vez disso perguntou: o que você acha? Nua mordeu os lábios enquanto refletia sobre a pergunta. Talvez? Ouvi uma história uma vez de que meu divino senhor prestou auxílio imediato a uma nação precisamente porque uma das comitivas ofereceu a cabeça se o apelo urgente, em contradição com ele, fosse desagradável. Ele foi evidentemente movido pelo espírito da oferta. Então, e se Sado tivesse ido para o oeste e feito isso? Talvez, Nua deu de ombros. Entendo. Sobela sussurrou. Então, isso significa duas coisas, e não sei qual é pior. Ah, o que será isso? Perguntou Nua com interesse, olhando por cima do ombro. Significa que todas as nossas cidades podem ter desperdiçado nossa salvação em vão, mas, também significa que a guerra que destruiu Comestra foi, em última análise, culpa sua. Sobela fechou os olhos com força. Nua, no entanto, só conseguiu responder. Suponho que, de certa forma, você esteja certa. Foi a maneira casual com que Nua pronunciou o reconhecimento que congelou o sangue de Sobela em suas veias.